Estamos começando aí mais um episódio da nossa série de vídeos do Trabalhista 31. Uma série de vídeos onde eu te mostro como fechar pelo menos 30 contratos trabalhistas por mês, com recorrência, com previsibilidade. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lacla e o tema da nossa aula de hoje é como fechar contratos de forma rápida na área trabalhista, mesmo sem possuir equipe. Hoje eu quero interagir um pouco mais com vocês, então quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade que eu vou responder ao longo da live, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever. Se ainda não nos segue no Instagram também, é só procurar por Eduardo Lacla. Hoje eu vou mostrar o seguinte, pessoal, que é possível sim você ter um grande número de fechamentos de contratos sem precisar de equipe num primeiro momento. Tudo precisa ser feito de forma progressiva. Vocês vão perceber que você não precisa de equipe para começar. Se tiver, ótimo, a gente consegue trabalhar, mas para começar não é necessário. Você vai perceber que elegendo prioridades, você consegue chegar nos 30 contratos trabalhistas por mês com muita tranquilidade, sem onerar inclusive o caixa do seu escritório. Então a ideia aqui é a gente trazer um MVP, o mínimo viável do produto, aqui se aplicando a modelo de negócio, para que você consiga chegar nos 30 contratos por mês. Você vai perceber que o fundamental para ter esses resultados é o seguinte. Primeiro, o engajamento. Então você precisa estar engajado com o projeto, com esse propósito. Segundo ponto, você precisa ter um funil. Através de um funil estratégico, você vai conseguir trazer essa grande oportunidade de fechamentos para o seu escritório. Terceiro ponto, investimento em tráfego. Então, se você tiver um funil, se estiver disposto a investir em tráfego e tiver garra, determinação, você vai conseguir fechar 30 contratos por mês, sem precisar de estrutura física, como tratamos na aula anterior, e sem precisar também, de maneira alguma, de um time comercial inicialmente ou de um time jurídico. Tá? Você consegue iniciar tranquilamente sozinho através desses pilares que eu acabei de citar. Então você não precisa de equipe para começar. Você não precisa de muito investimento, nem em tráfego, nem em estrutura física. E essa é uma das grandes vantagens da metodologia que a gente traz aqui. É 100% possível fazer, mesmo você tendo muito pouco. Essa é uma das vantagens. A barreira de entrada é muito baixa nesse modelo de negócio. Agora, você também não pode confundir. Não existe milagre, não tem mágica aqui. Você precisa fazer investimento para que o retorno venha. Mas o investimento é muito baixo em comparação ao ROI, ao retorno sobre o investimento. Ainda mais nós, advogados, estamos acostumados ali naquele modelo tradicional de advocacia a ter que investir muita grana para os resultados virem. Então, você abre lá seu escritório investindo muito dinheiro, crendo que o resultado virá. Aqui é diferente, você consegue fazer rodadas de teste com baixo investimento, entendendo o potencial de cada área, de cada tese. Então, o MVP é muito mais tranquilo e é isso que a gente está propondo para vocês aqui hoje. Então, a evolução precisa ser gradativa. Tá? Você não vai contratar uma equipe igual a nossa ali de 18 pessoas internas para conseguir começar a fechar contrato. Pelo contrário, a ideia é sempre que você comece a gerar a demanda e com a demanda gerada, você começa a crescer seu time para lidar com ela. Tá? É nisso que consiste o nosso método. Sempre o menor investimento possível para trazer o maior retorno. A gente gasta o mínimo de energia possível para ter o máximo de retorno. E isso se aplica a toda a metodologia. Porque veja só, antigamente, pelo menos nas experiências que eu tive dentro da advocacia tradicional, eu precisaria de pelo menos 10 anos para ter a carteira que a gente tem hoje. Mais de 2.600 processos. Inclusive, a gente já deve ter passado os 2.700 esse mês. Então, assim, isso é completamente possível quando você tem o funil correto e a estratégia correta. E é a respeito disso que a gente vem falando nessas aulas. Então, você não precisa esperar 10 anos para ter esse nível de resultado. Aí você pode falar, Eduardo, mas eu não quero tudo isso. Quero os 30 por mês. Mais simples ainda, se você for seguindo esse passo a passo que eu estou entregando aqui hoje, tá? Então, para começar, primeira coisa que você precisa plugar aí no seu escritório. Se você estiver iniciando do zero, não se preocupe em contratar estrutura física, não se preocupe em contratar equipe. Se você já tem equipe, nunca terceirize antes de controlar, antes de ter um know-how. Um grande erro que alguns alunos nossos acabam cometendo é o seguinte, a gente veio corrigindo isso, é chegar e terceirizar antes de dominar. E qual o problema disso? Quando você faz a transferência de know-how para um terceiro, de um know-how que não é seu ainda, se essa pessoa for embora, seu escritório ficou na mão. Você não vai ter condição de seguir o procedimento, o processo, sem essa pessoa. Então é fundamental que você absorva, que o know-how se torne seu. Estou transferindo o meu know-how, ele se torna seu, aí sim você terceiriza para um terceiro poder aplicar isso dentro do seu escritório.
Então é fundamental dentro da nossa metodologia que você descentralize, mas que você descentralize após fazer a aquisição de know-how, tá? Então vamos lá, se não tem equipe, faça você mesmo, porque depois você vai conseguir transferir para outro com autoridade. Se essa pessoa for embora, seu negócio não vai sofrer por conta disso. E se você já possui equipe, eu recomendo que você faça pelo menos 2, 3 dias de atendimento, por exemplo, dentro do seu escritório, para entender como funciona, para poder cobrar com muito mais clareza e para poder acompanhar e metrificar os resultados. Então a ideia sempre é, absorva know-how, depois terceirize. E aí um ponto fundamental, agora é uma questão muito mais de mindset do que do próprio método em si, é fundamental que você abandone o perfeccionismo para chegar nos 30 contratos por mês. Aí todo mundo vai falar, meu Deus, ele está falando então que a gente não precisa se preocupar com a qualidade da demanda, alguma coisa assim. Não, pelo contrário. Quando eu me refiro a abandonar o perfeccionismo, é porque a gente percebe que muitas pessoas, para começar, ela quer ter uma clareza sobre todo o processo. E quando eu digo processo, estou me referindo ao negócio. Então ela precisa entender como que vai funcionar tudo. Já quer entender de plano como é que ela vai fechar o contrato. Primeiro, como é que ela vai atrair o cliente, como é que ela vai fechar o contrato, como é que ela vai lidar com a demanda, o que ela vai fazer se vier mais processo que ela consegue lidar. Enfim, a pessoa gera muitas problemáticas antes mesmo de começar. E qual que é a ideia fundamental para ter resultado? Você fazer uma etapa de cada vez. Tá? Então hoje nós vamos tratar de como superar essa primeira etapa. Como o foco aqui é fechar contratos de forma rápida, o nosso foco vai estar no módulo de prospecção. Então você precisa entender muito bem como fazer o processo de atração, oferta, fechamento, para depois se preocupar com a parte jurídica, tá? Então já pega a caneta e papel que a gente vai soltar isso para vocês agora. Então vamos lá. A primeira etapa é você focar nessa fase de prospecção e fechamento do seu escritório. Para chegar no 31, você não precisa dominar a parte técnica, você não precisa dominar procedimentos internos, você não precisa ter clareza sobre cada departamento como vai funcionar, você precisa focar na primeira etapa, que é fechar contratos. Eu digo isso porque se lá atrás eu tivesse me prendido nisso, eu estaria paralisado até hoje. Por quê? Quando a gente fechou 98 contratos no primeiro mês, eu não fazia nem ideia do que eu ia fazer com tanto volume de contrato. Eu só sabia que eu tinha compromisso suficiente para não deixar cliente na mão. Então eu sabia que eu ia dar o meu melhor, que eu ia resolver de alguma forma. A diferença aqui é que a gente já trilhou esse caminho, então eu posso te entregar. Por isso que eu estou falando, fica tranquilo quanto ao resto. Você só precisa focar agora em cumprir a primeira etapa, que é chegar em 30 contratos por mês. Então isso precisa ficar muito claro na sua mente. Eu vou até fazer um overview aqui de como funciona o escritório, né, quais são os departamentos e tudo mais, de repente para tranquilizar seu coração e você ver que é possível, que depois tem um método para como desenvolver isso. Mas a ideia é o quê? Quando a gente tem um grande desafio, a gente precisa separar ele em etapas. E aqui a nossa primeira etapa é gerar contratos de forma rápida e recorrente. Então, para isso, você não precisa pensar no jurídico agora. Inclusive, se você não é técnico da área jurídica, a gente tem várias soluções para você conseguir atuar da mesma forma nessa que é uma das maiores áreas do direito. Então, a primeira coisa é isso, abandonar o perfeccionismo e focar na prospecção. Para focar na prospecção, é fundamental que você tenha um funil validado e também scripts de fechamento validado para a parte comercial. E é isso que a gente vem falando aqui ao longo das lives. Inclusive, para quem chegou hoje, eu vou fazer um overview bem rápido sobre o nosso funil, para você entender como que funciona também. Então, vamos lá. Primeira coisa, nosso funil ele é focado para conseguir ter resultado com baixo investimento. Tá? Então, ó, quem já conhece o funil e tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí nos comentários. Para quem está chegando hoje, a gente vai fazer esse overview rápido, tá? Então, o diferencial principal do nosso funil é que nós focamos no baixo custo de aquisição de cliente. Então, o CAC nos interessa muito, custo de aquisição de cliente. Porque nós entendemos que quanto mais barato for a aquisição, maior o volume de fechamentos nós podemos fazer. Então, para chegar nos 30 contratos por mês, é fundamental que a gente consiga ter o máximo de oportunidades possíveis para realizar o fechamento. Então, o que a gente tem percebido? Ó, já tem uma pergunta aqui do Alcides. Qual o valor médio de investimento em tráfego para obter esses resultados? Excelente pergunta, Alcides. No tráfego pago, a gente tem algumas oscilações de acordo com a sazonalidade. Mas, em regra, a gente tem percebido o quê? Algo em torno de R$ 1.000
a R$3.000 por mês, é possível fechar pelo menos 30 contratos por mês, tá? Aí você vai falar, nossa, doutor, mas a variação é muito grande, de 1.000 a 3.000. Isso porque você pode fechar 30 contratos qualitativos ou 30 contratos quantitativos. Então, se você fizer uma divisão média da carteira, entre quantitativos e qualitativos, você vai fechar, em média, 30 contratos por mês, investindo de R$1.000 a R$3.000 por mês. Tem alunos que fazem com menos. A gente teve o José, por exemplo, ele investiu R$180 no Meta, no Google, no Facebook, desculpa, e fechou 5 contratos. Então o CAC dele está baixíssimo, ele vai conseguir fechar com R$1.000 mais do que 30 contratos. Né? Mas isso varia muito de acordo com de cada tese, de cada momento também, mas em regra de R$1.000 a R$3.000, tá? Aí nós sempre propomos a divisão de carteira em 60% quantitativo e 40% qualitativo. Isso é fundamental para você conseguir fazer uma organização da carteira e ter a recorrência e também valor acumulado em carteira, que é o modelo que a gente acredita, que é o que a gente pratica aqui no escritório. Tá? Então, se tiver mais perguntas, vão mandando. Então, nessa primeira etapa, algo que eu quero frisar também. Alguns podem dizer, poxa, mas de R$1.000 a R$3.000 é um valor significativo. Mas pensa só, se você pegar R$1.000 sem um funil como esse, sem a estratégia, você gera quantos clientes para o seu escritório? Essa que é a pergunta. Se você investir R$1.000 na fachada do seu escritório atual, quantos clientes a mais vão fechar contrato contigo? Né? É isso que a gente precisa se questionar. Eu percebo, e eu sei que não é o caso dos doutores aqui, mas muitos doutores têm a sensação de que o digital é um negócio que, eu invisto R$100 e vou ficar rico. E não é assim, é um negócio como qualquer outro. A diferença é que, mesmo com pouco investimento, o ROI é altíssimo. Porque, veja só, o ticket médio dos contratos lá no escritório, entre acordos e sentença, é de R$4.000. Tá? Entre a média de acordo, que é R$2.500, e sentença, que é R$6.000. R$4.000 a média. Se a gente pegar aí 30 ações fechadas no mês, a um ticket de R$4.000, nós estamos falando em R$120 mil de honorários sendo gerados. Ou seja, os R$1.000 ou R$3.000 investidos geraram R$120 mil. Então é nisso que está o segredo do ROI. O retorno sobre o investimento, né, através desse funil, dessa metodologia, é imbatível, é incomparável. Né? Aonde a gente coloca R$1.000 ou R$3.000 na advocacia tradicional e volta 120 mil de honorários. Então essa é a comparação que precisa ser feita. Fechou? Mais alguma pergunta? A gente vai seguindo no conteúdo. Então, o que a gente propõe? Um problema de cada vez. O foco agora é sempre o fechamento, é chegar nos tão sonhado 31. Agora, para fazer um overview, eu sei que é difícil a gente dar um passo sem ter nem noção do que tem lá na frente. Então é interessante a gente fazer um overview de como funciona a nossa metodologia no que tange a gestão operacional. Então, como que vai funcionar? Ah, Eduardo, você está falando que não precisa de equipe, mas existe procedimentos internos, como que isso funciona? Então, veja só, a gente tem como exemplo as nossas filiais de Londrina e a filial de Rondônia. Fecham contratos, Rondônia cerca de 30 por mês e Londrina fechando em torno de 60 contratos por mês. Ambas funcionam com 3 pessoas na equipe. Tá? Iniciaram com menos pessoas, iniciaram só com 2 pessoas e hoje funcionam com 3 pessoas na equipe e gera esse nível de resultado. Então, o que isso mostra? Mesmo com baixo investimento de equipe, de pessoas, é possível ter um grande resultado dentro do seu escritório, plugando essa metodologia, plugando o digital como um braço forte, caso você seja do físico, ou focando 100% dentro desse modelo de negócios através do digital. Então, o overview do escritório. Primeiro departamento estratégico, que é a parte que eu recomendo que você mesmo cuide. Nunca terceirize a estratégia do seu negócio. Afinal de contas, é aí que está o seu know-how. Segundo ponto, comercial. Então, chega os leads, comercial faz o atendimento e gera conversão. Comercial é um dos setores mais importantes, que na advocacia tradicional a gente sequer ouve falar disso. Né? Porque qualquer meio de prospecção que não seja passivo, como esse que a gente propõe, pode gerar implicações éticas. Então, por isso que na advocacia tradicional não se fala muito no setor comercial. Mas como dentro desse nosso funil os leads vêm até nós, ou seja, são pessoas procurando o nosso escritório,
que está localizado no âmbito digital, é a mesma coisa de uma pessoa que procurou seu escritório na via física. Então a gente tem o tráfego de pessoas, pessoas transitando naquela região e pessoas chegando até o nosso escritório, só que não está posicionado fisicamente, e sim no formato digital. Então o setor comercial é um dos mais importantes de um escritório que funciona dentro dessa metodologia. Tá? Um setor, inclusive, que é bem remunerado, porque ele é o coração do escritório. É ele que traz as oportunidades para dentro da nossa operação. Então vamos lá. Segundo setor, setor comercial. Terceiro, documentação. Então, após o fechamento do contrato, nós solicitamos os documentos necessários. Quarto departamento, de entrevista. Depois da entrevista, é a hora que o advogado liga para o cliente, entende a situação a fundo, pergunta, faz todos os questionamentos necessários para conseguir lidar com a demanda. Então, realmente, é fundamental esse nível de organização para que a coisa aconteça. Mesmo que você não tenha uma equipe vultuosa, ou você tenha você e mais um, você já precisa aplicar essa questão de departamentos. Isso porque 30 contratos por mês não é a demanda que todo mundo está acostumado. Então você vai perceber que gera realmente muitas implicações na parte operacional. Então observar esses departamentos, mesmo com a equipe enxuta, é fundamental e é o que permitiu que Londrina e Rondônia conseguissem lidar com a demanda da forma que estão lidando. Então vamos lá. Depois da entrevista a gente vai para a confecção, que é um advogado, um estagiário, um bacharel que fica o dia todo confeccionando lá no nosso escritório, no caso. Então, depois da confecção, vai para a revisão. A gente verifica tudo que foi feito, se estiver tudo ok, vai para a distribuição e protocolo. Depois a gente tem a controladoria, que vai cuidar dos prazos que são gerados fruto desses protocolos. Prazos de audiências, de impugnações, de recurso e tudo mais. Depois a gente vai para o setor de acordos e negociações. Esse departamento a gente já falou em outras lives, e eu não vou frisar aqui, mas é o que coloca dinheiro no nosso bolso. Esse departamento é fundamental para antecipação de resultados, geração de fluxo de caixa, para que seu escritório consiga realmente alcançar o break-even de forma muito rápida, ou seja, no segundo mês você já pode alcançar, todo o investimento que você fez já vai ter retornado em mãos, tá? Em carteira vai ter muito mais, mas você consegue retornar em mãos usando esse setor de acordos e negociações. Depois disso, a gente vai para a parte realmente de gestão do escritório, parte financeira e tudo mais. Então você pode falar, meu Deus, Eduardo, é muito departamento, como é que eu vou fazer? Eu sou sozinho, eu só tenho eu e mais um. Então é completamente possível você fazer essa divisão de tarefas mais organizada. Então ao invés de você pegar você e mais um e cada um ir fazendo conforme vai dando na telha, faz muito mais sentido você dividir tarefas. Por quê? Cada um desses departamentos, eles têm a setorização interna. Então, lá dentro você tem os procedimentos que precisam ser observados, procedimentos internos. Então, você começa a ter um fluxo de trabalho dentro do seu escritório. Essa é a única forma de começar a lidar com a demanda. Você vai começar com 30 contratos por mês, mas a ideia é que você feche 100, 200, como nós fechamos. Então, desde o início da operação, é fundamental que ela comece de forma organizada, com procedimentos bem estabelecidos, com um fluxo de trabalho bem estabelecido. Então, seja você sozinho ou mais um, já observe esses procedimentos, já siga eles desde o começo, que você vai economizar muito tempo quando você começar a ter uma enxurrada de contratos sendo fechados aí no seu escritório, tá? Então, esse é um overview de como funciona. Mas o foco agora não é esse procedimento, eu só estou te mostrando que existe, que você não vai estar desamparado, né? Você vai ter como lidar com a demanda quando você começar a gerá-la. Mas o foco agora é gerar contratos todos os dias, sem depender de equipe. Então, de forma prática, para que isso aconteça, você precisa plugar um funil que gere grande oportunidade de volume de clientes no seu escritório e focar no comercial. Então, se você está sozinho, a primeira coisa que você vai fazer é acertar a mão no funil, e isso a gente está entregando aqui, então é só subir. Inclusive, na nossa mentoria, a gente entrega a palavra-chave e tudo, é só copiar e colar, que vai gerar lead todo dia. Depois de gerar lead, você precisa aprender a vender. Aí tem os scripts de venda, como a gente faz esses atendimentos. Você superando essa etapa, alcançando os 30 contratos por mês, aí sim a gente começa a pensar nas próximas etapas. E tem uma solução aqui para quem não quer centralizar dentro da operação a parte técnica. Fala para mim, quantos advogados, fora os nossos alunos, você conhece que fecha 30 contratos por mês na área trabalhista? São pouquíssimos. É raro mesmo, é exceção. Então, se você chegar em qualquer advogado trabalhista e propor, olha, eu tenho um modelo de negócio aqui que eu tenho muito volume, eu gostaria de compartilhar contigo as demandas e a gente fica com 50-50. Eu te garanto que você vai fechar uma parceria com muita facilidade.
Então, se você não tem o know-how da área trabalhista, ou não está disposto a ir contratando equipe conforme o escritório for crescendo, uma alternativa é fazer um modelo de parceria, onde você consegue fechar os contratos e passar para um parceiro cuidar da parte técnica. Tá? Assim você soluciona essa barreira de entrada e consegue focar aí no fechamento, em gerar volume de demandas para o seu escritório de forma rápida, gerando esse fluxo de caixa que a gente sempre propõe. Tá? Então esse é o caminho para fechar muitos contratos de forma rápida. Você focar no comercial, mas para isso você precisa da estrutura mínima, que é o funil, que a gente traz aqui, e também focar no fechamento de contratos. Esse é o mínimo viável para que você feche 30 contratos por mês. Fala para mim, mais alguma pergunta? Certo? Então vamos lá, recapitulando. Você precisa de um funil, você precisa de fechamento. E para isso, você mesmo pode focar energia nisso inicialmente. As demandas geradas você pode passar para um parceiro, ou então aplicar a nossa metodologia de gestão e fluxo interno de processo. Fazer o over-delivery aqui, que não é o objetivo dessa live, mas eu acabei respondendo aquela hora o Alcides e não trouxe o funil aqui. Então eu vou passar bem rápido pelo nosso funil. A gente tem outros conteúdos onde a gente explica com mais detalhes, tá? Mas no que consiste a nossa metodologia? Como o foco é a aquisição de clientes de forma barata, como eu disse anteriormente, ao invés de anunciar no Google para o fundo de funil onde todo mundo anuncia, nós anunciamos para o topo de funil. No topo de funil, o custo por clique chega a ser 50, 100 vezes mais barato do que o topo, do que o fundo de funil. Então, quando a gente anuncia para um público que é mais barato, você vai falar, mas é um público mais barato, é mais desqualificado. Mas daí nós jogamos com um site estratégico, onde nós temos um blog, e nós fazemos a qualificação desse lead. Então, esse custo por clique que foi mais barato, se torna um lead mais barato no final das contas, e nos gera grandes oportunidades de fechamento. Por isso que no nosso escritório a gente tem em média de 100 a 150 até 200 chamados todos os dias. Então, qual que é o segredo para fechar 200 contratos por mês? Ter muitas oportunidades todos os dias. Qual que é o segredo para fechar 30 contratos por mês? Ter muitas oportunidades a um baixo custo todos os dias. Então, é nisso que a nossa metodologia foca, é isso que a nossa estratégia propõe, um fechamento acelerado através de muitas oportunidades de leads todos os dias, te chamando em seu escritório. Fechou, turma? Então é esse a entrega de hoje, o tema da live de hoje. Semana que vem eu vou te mostrar como eu saí de 0 contratos por mês para mais de 200 sem depender de indicação. Então eu vou te mostrar como foi todo esse processo. E se você está nos conhecendo agora, considere aí se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir no Instagram. Toda segunda, quarta e sexta a gente está trazendo conteúdo de altíssimo valor para conseguir colaborar com a sua advocacia para que você chegue nos 30 contratos por mês. Lembra sempre que o fim é melhor do que o começo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo. Fechou? Tamo junto, turma.